A Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade, mas ao longo dos séculos, muitas ideias que temos sobre ela não estão realmente escritas lá. Hoje vamos revelar os maiores mitos e equívocos sobre a Bíblia que você provavelmente ainda acredita. Número 1. Moisés abriu o Mar Vermelho com um cajado. O relato bíblico em Êxodo 14 descreve a travessia do Mar Vermelho, com um detalhe bem diferente do que muitas vezes aparece em filmes ou em versões populares. A Bíblia não mostra Moisés simplesmente erguendo o cajado e as águas se abrindo de forma instantânea e mágica. O texto diz que Moisés, por ordem de Deus, estendeu a mão sobre o mar. Então, durante toda a noite, um forte vento oriental enviado por Deus foi quem empurrou as águas, abrindo caminho seco para os israelitas passarem. Ou seja, Moisés foi o instrumento de Deus, obedecendo a ordem. O poder veio de Deus, que usou a força da natureza, vento fortíssimo, para realizar o milagre. A abertura foi gradual, não imediata. Esse detalhe mostra que a narrativa bíblica não trata o milagre como mágica, mas como uma ação divina que atua através dos elementos do mundo criado. Número 2. A Arca de Noé cabia todos os animais. A ideia de que a Arca de Noé conseguiu levar todos os animais do planeta é mais simbólica do que prática. Muitos acreditam que a arca foi literalmente grande o suficiente para abrigar todas as espécies de animais existentes no mundo. Mas o relato em Gênesis não fala de todas as espécies, mas de pares de animais impuros e 7 pares dos puros. O texto também não especifica quantas espécies ou variedades existiam. Hoje sabemos que existem milhões de espécies de animais, algo impossível de caber em um barco, mesmo que fosse gigantesco. Por isso, muitos estudiosos entendem a narrativa como simbólica ou regional, referindo-se apenas aos animais conhecidos na região do Antigo Oriente. Ou seja, a arca não teria como carregar literalmente todos os animais do planeta, mas sim um número reduzido, ligado ao contexto da história. Número 3. O Apocalipse fala claramente do fim do mundo. O livro do Apocalipse, também chamado de Revelação de João, não fala do fim do mundo, no sentido de destruição total e absoluta da Terra. O que ele descreve são visões simbólicas sobre o fim de uma era, o julgamento final, a queda dos impérios injustos e, principalmente, a renovação. Em Apocalipse 21, por exemplo, fala-se de um novo céu e uma nova terra, ou seja, uma transformação e restauração, não o desaparecimento total do mundo. A mensagem central é esperança para os que permanecem fiéis, mostrando que o mal e a injustiça não terão a última palavra. Ou seja, o Apocalipse não anuncia a destruição definitiva da criação, mas a sua renovação e redenção. Número 4. Os 3 Reis Magos. Um mito bastante difundido é sobre os 3 Reis Magos. Na tradição popular, acredita-se que eram 3 reis, chamados Baltazar, Belchior e Gaspar, que foram até Belém guiados pela estrela para visitar o menino Jesus. Mas a verdade é que a Bíblia, no Evangelho de Mateus, não fala em 3 e nem em reis. O texto menciona apenas magos do Oriente que levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O número 3 foi deduzido depois, justamente pela quantidade de presentes. Os nomes e a ideia de que eram reis surgiram séculos mais tarde na tradição cristã. Número 5. O diabo tem chifres. A imagem do diabo com chifres não vem diretamente da Bíblia. Essa representação foi inspirada em figuras de deuses pagãos, como o Pan, da mitologia grega, e outros deuses ligados à natureza, fertilidade e animais, que eram retratados com chifres. Com o passar do tempo, a igreja medieval associou essas figuras pagãs ao mal, e assim surgiu a imagem popular do diabo com chifres, cauda e tridente. É mais fruto da arte e da tradição cultural do que de descrições bíblicas. O texto bíblico não descreve Satanás com chifres ou cauda. Ele é retratado como um anjo caído, enganador, que pode até se disfarçar de anjo de luz, segundo de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A imagem de chifres é totalmente simbólica e cultural, não bíblica. Número 6. A Bíblia foi escrita como um livro único. A ideia de que a Bíblia sempre existiu como um livro único e contínuo. Mas, na realidade, a Bíblia é uma coleção de textos escritos ao longo de muitos séculos, por diferentes autores, em contextos históricos e culturais diversos. A ideia de uma Bíblia completa só surgiu séculos depois, quando a igreja começou a canonizar os livros. Por exemplo, a canonização judaica foi, por volta do século II depois de Cristo para o Tanakh, e a canonização cristã, entre os séculos IV e V, reconhecendo quais livros fariam parte do Novo Testamento. A Bíblia tem múltiplos autores, desde líderes religiosos, como Moisés, reis, como Salomão, profetas, Isaías, Jeremias, até apóstolos. Isso explica a variedade de estilos literários: poesia, narrativa histórica, legislação, profecia, cartas. Número 7. O Natal está na Bíblia. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia manda celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, ou mesmo que haja alguma referência direta a essa data. Isso é falso.
A Bíblia não menciona uma data específica para o nascimento de Jesus, nem ordena que os cristãos celebrem o evento. Os evangelhos de Mateus e Lucas relatam o nascimento de Jesus, mas sem indicar um dia ou mês. O evangelho segundo Lucas fala sobre Maria e José indo a Belém e Jesus nascendo em uma manjedoura. Há menção de pastores nos campos, mas não há indicação de data. O evangelho segundo Mateus fala sobre os magos vindos do Oriente e Herodes, mas também sem referência à época do ano. Mas por que o dia 25 de dezembro foi escolhido? Historicamente, o Natal em 25 de dezembro foi adotado séculos depois de Cristo, principalmente pela Igreja no século IV. No Império Romano, celebrava-se o Sol Invictus, Sol Invicto, em 25 de dezembro, ligado ao solstício de inverno. Transformar festivais pagãos em feriados cristãos ajudava a consolidar o cristianismo. Alguns estudiosos antigos tentaram calcular a data do nascimento de Jesus, baseando-se em relatos bíblicos sobre Zacarias, o pai de João Batista, e eventos astronômicos, mas esses cálculos não têm precisão histórica. Ao longo deste vídeo, desmistificamos diversas ideias que muitos consideram verdadeiras sobre a Bíblia, desde histórias que foram simplificadas ou mal interpretadas, até tradições que se tornaram culturais, mas que não têm base nos textos originais. Entender a diferença entre mito e realidade nos ajuda a ter uma visão mais clara e profunda do que a Bíblia realmente ensina, além de estimular um olhar crítico sobre como informações se propagam ao longo do tempo. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de curtir, comentar qual mito mais te surpreendeu e se inscrever no canal Melhores Curiosidades do Mundo para continuar explorando curiosidades e verdades que muita gente desconhece. Afinal, questionar e conhecer é o primeiro passo para entender a história e a cultura que nos cercam.